Boa noite, povo de Deus. Boa noite a Ivonete, boa noite a Fernanda. Tudo bem, Amarildo? Boa noite aí para a Reinalda, para o Cláudio. Boa noite a pastor Armando. Boa noite ao Ademir, ao Amarildo, a pastora Gláucia, Amanda. Boa noite às irmãs aí. Deixa eu ver quem mais. Van. Boa noite a Fernanda, a Jennifer, a Nilceia. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Todo mundo aí na expectativa de ter culto domingo, nas congregações, na igreja. Boa noite aí, boa noite a Fernanda, boa noite a Maria da Ajuda, que está me devendo um peixe. Boa noite a pastora Vilma, a Patrícia. Tudo bem com vocês? Aleluia. Deus seja louvado, né? Boa noite a Petra. Boa noite aí, o Rafa. Tudo bem, Petra? Amém. Como é que tá o maridão aí? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu tô feliz por mais a gente poder estar junto aí, né? E poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre adoração, tá bom? Quero falar sobre a importância de a gente adorar num segundo nível nas nossas vidas, né? Então, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então dar o início aqui, né? Deixa eu convidar o irmão para estar conosco daqui a pouco, mas vamos entender aqui. Quero que você preste bastante atenção na palavra. Depois a gente vai estar junto compartilhando com o pastor aí. Mas veja, a importância de nós adorarmos os caminhos de Deus, né? Na realidade, o que são os caminhos de Deus? Então a pergunta que eu faço para vocês, quais são os caminhos de Deus para nós? Os caminhos de Deus, respondendo então, são os métodos que Deus usa para fazer aquilo que ele decidiu fazer em nossas vidas. Então, os caminhos de Deus representa, né? A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus mais elevados do que o nosso. Então, Deus tem um caminho, Deus tem uma maneira, Deus tem um modo de tratar conosco. E aí, pensando nisso, eu quero que você reflita que quando a Bíblia diz que que os pensamentos de Deus não são os nossos, é que os caminhos de Deus para as nossas vidas, eles são singulares. Ou seja, nem o que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Deus tem para você. O que Deus tem para um pastor não é a mesma coisa que Deus tem para um outro pastor. O que Deus tem para uma família não é a mesma coisa que Deus tem para outra família. Então, os caminhos de Deus, né, é difíceis de entender. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e Deus aborreceu Esaú. Se você pensar que Esaú era a pessoa mais certinha, né? Ele era um homem, realmente um homem, um caçador, né? Uma pessoa que tinha tudo para ser o patriarca da sua família, tinha tudo para receber o legado, né, do seu pai, mas a Deus amou a Jacó. Mas quem era Jacó? Esaú era forte, era peludo. Quem era Jacó? Jacó era franzino, não gostava de caçar, não tinha muita habilidade para ser um líder de uma tribo, né? E olha que impressionante, né? A Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E Jacó, pra vocês terem uma ideia, a palavra Jacó significa suplantador.
Então, como assim? Deus amava alguém que era enganador? Né? Então, é porque Deus não olhava aquilo que a pessoa estava fazendo. Deus olhava, e Deus olha sempre o coração. Então, as escolhas de Deus não é baseado naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós valorizamos. As escolhas de Deus para a nossa vida é sempre baseado no nosso coração. Mas a gente se engana em querer conhecer o nosso coração. Mas o nosso coração, quem conhece é o Senhor. Então, os caminhos que Deus tem para cada um de nós são caminhos diferentes. E nós precisamos entender que Deus tem um caminho diferente para cada um de nós. Né? Em várias situações, a gente vai ver, vou compartilhar alguns versículos com vocês aqui, e nós precisamos mudar o nosso nível de adoração. Então presta bem atenção. Qual é o nível de adoração que comumente o cristão faz? Qual o nível de adoração que normalmente nós estamos envolvidos? Ah, eu adoro a Deus. Se eu te perguntar, você vai falar assim, não, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que faz e realiza grandes coisas. Amém por isso. Esse é um nível de adoração. Quando nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é. Mas o segundo nível de adoração que Deus quer nos levar a um nível mais profundo. Por exemplo, Deus quer que a gente adore não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Entende? É muito fácil. Esse é um nível primeiro. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e você adora o Senhor. Mas você deve adorar a Deus pelos caminhos que Ele está trilhando na sua vida, pelos caminhos que Ele está te conduzindo. Isso é um nível de adoração mais profundo, né? Então, adorar a Deus por aquilo que Ele é e também pelos caminhos que Ele escolheu para nos guiar e todas as coisas que Ele quer trazer às nossas vidas. Então, o primeiro nível de adoração é adorar a Deus por aquilo que Deus é. Amém. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é verdadeiro. Mas nós devemos adorar a Deus também pelos caminhos pelos quais Ele está nos conduzindo. E esse nível de adoração, que é adorar a Deus pelos caminhos que Ele está nos conduzindo, pelo caminho que Ele está nos colocando, esse é um nível mais profundo. Esse é um nível de maturidade. Por exemplo, né, a gente pode colocar aqui como exemplo em Lucas capítulo 1, quando a Bíblia diz no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus falou para Maria, o anjo Gabriel falou para Maria, olha, o que vai ser gerado, você está noiva, você não está casada ainda, mas o que vai ser gerado em você é a semente do Espírito Santo. Olha que desafio para Maria. Versículo 37, né? Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E olha o que diz o versículo 46 de Lucas capítulo 1. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria, ela não adorou a Deus por aquilo que Deus era apenas. Maria adorou a Deus pelos caminhos que Deus tinha estabelecido na vida dela. Você pode falar, olha que bênção, vai ser a mãe do Messias, mas tem implicações. Toda responsabilidade, toda glória tem a sua responsabilidade. Maria iria ter que enfrentar José. Maria ia ter que explicar para José que ela não tinha traído o seu marido. É como um casal de noivos, a noiva fica grávida e chega para o noivo e fala assim, mais ou menos isso, né? Olha, eu estou grávida, mas o que gerou em mim foi o Espírito Santo, né? Entende? Assim, a coisa tão absurda, é tão assim,
fora de contexto, né? Que Maria, ela teve que enfrentar isso. Por quê? Porque ela disse, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E depois que Deus estabeleceu o caminho que Maria deveria seguir, o caminho que Deus havia estabelecido para Maria, o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor por um caminho difícil e tortuoso que ela iria passar, né? Porque ela ia ser a mãe do Salvador, mas também ela iria passar, né, um período terrível, né? Ela iria passar um período muito difícil de que a sua versão, que ela iria contar para José e para os seus familiares, as pessoas iriam ter que acreditar. Então, olha que coisa tremenda, né? Então, um outro exemplo que a gente não tem que só adorar a Deus, mas adorar os caminhos de Deus, é com relação à vida de Jó, né? Então, se você parar e refletir, o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo, né? Então, porque o nível de adoração dele não estava baseado somente naquilo que Deus era, na bondade de Deus, mas também nos caminhos que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Depois que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu toda a sua família, né? Jó capítulo 1, versículo 20 disse: Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Uau, uau! E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Jó, que era um adorador, Jó que adorava a Deus por aquilo que ele era, né? Se você olhar, se você olhar no capítulo 1, você vai ver que Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, né? Ele adorava a Deus. Mas Jó, ele tinha um nível tão profundo em Deus, não é? Que ele também adorava a Deus, não apenas por aquilo que Deus havia dado para ele, seus filhos, sua riqueza, era o homem mais rico da terra. Mas aí ele perdeu a riqueza e perdeu seus filhos, o bem mais precioso que ele possuía, e ele adorou a Deus pelos caminhos que Deus havia estabelecido, da forma que Deus estava guiando. Será que você tem adorado o Senhor? Será que você tem adorado o Senhor apenas por aquilo que Deus é? E você não tem adorado a Deus por aquilo que Deus tem estabelecido na sua vida? Será que você tem se contentado com o seu salário? Tem se contentado com a sua profissão? Tem se contentado com a sua família? Tem se contentado com a sua situação financeira? Sua situação familiar, emocional? Porque com certeza, se você entregou sua vida para Deus, sua vida está nas mãos de Deus. O Senhor é o nosso pastor e Ele está nos guiando. Será que nós temos esse nível de adoração? Isso é uma pergunta nessa noite para a gente refletir. Será que nós temos adorado a Deus por aquilo que Deus estabeleceu como propósito, como a vontade de Deus na nossa vida? Ou só adoramos a Deus por aquilo que Ele é, pela sua santidade, pela sua bondade, e não adoramos a Deus pelos caminhos que Ele estabeleceu na nossa vida? Então, é só um momento para a gente refletir. Porque a gente pode dizer assim, poxa, minha vida estava indo tão bem, entrou aí essa quarentena, agora estou numa situação difícil, agora as coisas estão complicadas para mim, perdi o emprego. Então, quando as situações começam, né, a acontecer de uma forma contrária, qual que é o seu nível de adoração?
Eu vou dar mais um texto para você refletir, né? Por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, quando aqui tem a palavra do Senhor, aonde Davi está jejuando, para que o profeta Natan havia dito que o seu filho iria morrer, que Deus iria matar o filho do adultério, né, com Betseba. Então, em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Observe isso aí. Davi era um adorador. Se você pegar o livro de Salmo, você sabe que Davi sabia orar, Davi sabia jejuar, Davi tinha intimidade com o Senhor. Mas olha o que aconteceu. Ele adorava o Senhor, mas agora ele está sendo desafiado a adorar os caminhos do Senhor. Ele está desafiado a adorar aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua vida está nas mãos de Deus. Nada está acontecendo sem o propósito do Senhor. Então você deve adorar a Deus por tudo aquilo que Ele está proporcionando para você hoje, os ganhos e também as perdas. Entende? E às vezes Deus, para cada um, tem um tipo de caminho. Para uns, um caminho, num determinado período da sua vida, mais fácil. Para outros, num determinado momento da sua vida, um caminho mais difícil. E nós precisamos aprender a adorar a Deus pelos caminhos que Ele está colocando sobre as nossas vidas, não apenas por aquilo que Ele é. Olha o versículo 16. Buscou a Davi, 2 Samuel 12, 16. Buscou a Davi pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Davi ficou o dia inteiro jejuando, prostrado com o rosto na terra, chorando e jejuando, para que Deus pudesse mudar a sentença e o caminho que Deus havia determinado sobre a vida dele, pela sua desobediência, pelo pecado que ele havia cometido. E olha o versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. Quer dizer, Davi ficou 7 dias naquela situação, prostrado, jejuando. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz? Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o que, irmãos? E o adorou. E o adorou. E o adorou. Aleluia. Uau. E o adorou. Então, a gente vê aqui Davi adorando a Deus, não por aquilo que Deus era, mas pelos caminhos que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Porque as pessoas achavam que o nível de adoração de Davi estava apenas enquanto ele estivesse sob pastos verdejantes, sobre águas tranquilas. Mas quando vem o vale da sombra da morte sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que o nível de adoração de Davi foi mais profundo. Ele adorou a Deus pelos caminhos que Deus havia trilhado e proporcionado na vida dele. Ele adorou a Deus pelas perdas. Será que você consegue adorar a Deus pelas perdas que você tem na sua vida? Será que você consegue adorar a Deus pelos momentos difíceis que você passa?
Porque às vezes a gente confunde condenação com correção. Quando Deus está, através dos seus caminhos, nos corrigindo, a gente confunde. A gente acha que Deus está nos condenando. Deus não nos condena. Deus nos corrige. A correção não é condenação. A correção são caminhos que Deus trilha para a nossa vida, que às vezes nós precisamos aprender a adorar esses caminhos que Deus coloca diante de nós. E a Bíblia diz que Davi, após ele ter adorado a Deus, né, os caminhos que Deus havia estabelecido, a vontade de Deus para a vida dele, a criança morreu, mesmo ele jejuando 7 dias. Às vezes você ora e Deus não responde, às vezes você ora e Deus não faz aquilo que você esperava que Deus fizesse. Qual é a sua atitude? Muitas vezes você fica decepcionado com Deus, você fica frustrado. Mas Davi não ficou. E olha o que diz o versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E olha, a Bíblia diz no verso 24: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Não sei se você está entendendo, né? Quando a gente amplia o nosso nível de adoração, não para adorar a Deus apenas por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus estabeleceu, porque entenda a diferença das duas coisas. A gente tem muitos adoradores. Eu adoro o Senhor. Se prostra no louvor, numa música, quando as coisas estão bem. Mas quando os caminhos diante do Senhor que vem sobre nós são caminhos de correção, aí a gente não consegue adorar a Deus. A gente não consegue ver Deus na situação. Será que você tem conseguido enxergar Deus na situação que você está passando? Será que você consegue entender Deus na situação que você está passando? Deus não está te condenando, Deus está te corrigindo. Mas se você tiver uma atitude de adorar a Deus nesse caminho de perda, talvez você tenha pedido algo a Deus, aleluia, e Deus não tenha te dado. E olha que coisa tremenda. Davi, ele buscou o Senhor. Deus não deu, ele não ficou revoltado. Ele adorou. Ele aceitou. Quando você aceita de coração o caminho que Deus tem para a sua vida, Deus vai te dar mais. Porque aí Davi deitou com Betseba de novo e Deus falou: agora eu vou te abençoar, porque você não só me adora por aquilo pela minha bondade, mas você me adora pela minha correção, você me adora pelos caminhos que eu estabeleci na sua vida. Uau! E aí o que aconteceu? Deus deu a ele Salomão. E a Bíblia diz que quem foi Salomão, né? A Bíblia diz que o Senhor amou Salomão. Deus amou Salomão. Deus ama o fruto da nossa adoração. Deus ama e Deus nos dá o fruto da nossa adoração. Deus não amou Salomão. Não, porque Salomão depois até errou. Teve 1000 mulheres, né? Deus amou o fruto da adoração de Davi. Deus ama o fruto da nossa adoração.
qual adoração? A adoração dos caminhos de Deus, não a adoração do caráter de Deus. Porque, entre aspas, adorar o caráter de Deus não há dificuldade, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Não há dificuldade de adorar isso. Agora, adorar os caminhos do Senhor, adorar a correção de Deus. Deus ama quando você adora a correção de Deus. Uau! Você que é pai, quando você corrige um filho, você dá umas palmadinhas no seu filho, você coloca ele de castigo e depois ele vem para você e te abraça com atitude de amor, e você vê o que você faz com o seu filho. Você vai, se amou o fruto, não é? Da posição dele, você vai dar muito mais coisas para ele depois da correção, não é verdade? Assim Deus nos trata também. Então, é muito importante, né? A gente adorar a Deus pelos caminhos que Deus estabeleceu na nossa vida. Por exemplo, um outro exemplo da Bíblia. Ana não tinha filhos. Olha que coisa interessante. E aí Deus deu um filho para ela. Ela era estéril. Mas ela queria um filho. Mas Deus estava corrigindo Ana. Falando, Ana, você não vai ter filho. E aí Ana buscou o Senhor, jejuou. E Ana falou assim, então tá bom, Senhor. Então me dá um filho que eu vou entregar esse filho para o Senhor. O que mais Ana amava na sua vida era ter um filho. Mas ela falou, Senhor, já que eu não posso ter um filho para mim, eu quero ter um filho para o Senhor. Para o Senhor, não para mim. Uau! Isso aqui é muito profundo. E no capítulo 1, versículo 27, diz assim, que ela prometeu, Samuel significa prometido ao Senhor, que ela ia entregar ao Senhor. Ela chega diante de Eli, no versículo 26 do capítulo 1, diz assim, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Eles adoraram ali ao Senhor. Eles não adoraram a Deus pelo caráter de Deus. Eles adoraram a Deus pelos caminhos de Deus. Eles adoraram a Deus por aquilo que Deus estava estabelecendo, pelos caminhos que Deus estabeleceu na vida de Ana. Eles adoraram a Deus porque seria difícil para Ana entregar aquilo que ela mais amava, o seu filho. Mas era assim que Deus havia estabelecido. Então Ana entregou o seu filho. Ana entregou. Ana adorou. Eli adorou os caminhos de Deus. Eli não questionou, o que esse menino, o que eu vou fazer com essa criança? Eu não sou, isso aqui não é creche, isso aqui não é, como que eu vou cuidar de uma criança? Eu sou sacerdote, estou no templo do Senhor. Para que você me traz uma criança? Se trouxesse pelo menos um adolescente aqui, para que eu ensinasse então a ser um discípulo, porque o discípulo, depois de 12 anos, ele era colocado lá em Israel na posição de aprendiz, mas antes não, é criança.
Essa criança tinha desmamado. Quantos anos você acha que uma criança está desmamada? Talvez 3, 4 anos de idade? Não sei, estou chutando assim, né? Eli não questionou os caminhos do Senhor. Não questionou a maneira com que Deus estava levantando aquele que seria o substituto de Eli. Eli não questionou. Ana não questionou que tinha que entregar o seu filho. Eles tinham um nível de adoração nesse momento, né? Nessa parte da escritura, acima. E eles então ali adoraram o Senhor. Eli reconheceu os caminhos do Senhor. Oh, meu Deus! Povo de Deus, reconheça os caminhos do Senhor. Reconheça que a sua adoração tem que sair do nível das coisas boas que Deus tem te dado. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É assim que a palavra de Deus nós lemos hoje, Provérbios 3, 5, né? Reconheça o Senhor. Ele aceitou o que Deus havia estabelecido. Aceita, por favor, o que Deus está estabelecendo na sua vida. Eu queria pregar nos Estados Unidos, mas Deus te colocou no Brasil. Eu queria ser missionário, mas Deus estabeleceu. Não é o momento de Deus ainda. O caminho que você está trilhando hoje é um caminho de correção. Deus está te corrigindo. Quando Deus fala não para você, é um livramento que Deus está te dando. Você tem que aprender a adorar o que Deus estabeleceu. Não aquilo que você quer. Porque é muito fácil adorar a Deus por aquilo que Deus é e você continua adorando os seus caminhos. Adorando a sua vontade. Adorando aquilo que você acha que é mais conveniente para você. Não. A minha vida, você tem que crer nisso. A sua vida está na mão de Deus. Se Deus não te deu ainda filhos, adore o Senhor por esses caminhos. Se Deus não te deu um marido, adore a Deus por esses caminhos. Se Deus te deu um marido, mas esse marido, pastor, adore o Senhor por esse marido. Mas esse filho, você percebe que a gente nunca está satisfeito com os caminhos que Deus estabelece sobre a nossa vida? Se você não tem filho, adore o Senhor por não ter. Se você tem, adore o Senhor. Mas é uma dor de cabeça. Adore o Senhor por essa dor de cabeça. Porque quando você adora o Senhor pelos caminhos, Deus vai amar o fruto dessa adoração. Uau! E aí, eu tenho a palavra que Maria deu. Para Deus não há impossíveis para o adorador nível 2. Para Deus não há impossível para aquele que não só adora a Deus por aquilo que Ele é, mas adora a Deus pelos caminhos que Ele estabeleceu nas nossas vidas. Uau! Santo Deus! Será que tem mais Tem mais aqui? Tem. Olha o que Gideão, né? Pense em Gideão. Quem era Gideão? Gideão, ele era um medroso. Até um pouco covarde, né? Ele era tímido e medroso. E Deus escolheu um tímido e medroso para convocar um exército para mandar embora os tímidos e medrosos. Ai, meu Deus do céu. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo quem é tímido e medroso. Deus falou para Gideão, Gideão, você vai ver no capítulo 6, né? Gideão falou, escolhe outro, menos eu, né? Eu sou o menor da minha tribo. Ele era tímido e medroso, porque estava escondendo, né,
a colheita para que os medianitas não roubassem a sua colheita. Ele era tímido e medroso. E Deus chama alguém tímido e medroso para fazer uma seleção para mandar embora os tímidos e medrosos. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Deus chama alguém tímido e medroso para lutar contra 180 mil soldados armados até o dente. E Deus escolhe 300 homens para estar com Gideão. Mas Gideão, em um momento, e é que eu quero ler um texto aqui, no momento ele entendeu o caminho de Deus. Observe o capítulo 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. Uau! E deu ao encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Olha o verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o que ele fez? Adorou, adorou, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Uau! Uau! Quando Gideão adorou, ele adorou o caminho que Deus estabeleceu para uma batalha. Às vezes você está numa batalha e você quer estabelecer o seu caminho, a sua maneira, o seu modo de agir, o seu modus operandi, né? Como quem diz o outro, né? O seu modus operandi, ou seja, o seu jeito de ser. Deus havia mandado 32, quase 31 mil homens embora do exército de Gideão, não é? A Bíblia diz que voltaram 22 mil, sobraram 10 mil, tinha 32 mil homens e sobrou 300. 300. Gideão ficou preocupado. Como que eu vou vencer? Me entenda assim, o ser humano ficaria preocupado. Como que eu vou vencer um exército de mais de 180 mil soldados com 300 homens? Sem armas, sem preparo. Mas aí Deus deu um sonho para alguém e esse alguém revelou o sonho que um pão de cevada batia no arraial dos midianitas e pá, destruía o arraial. E perguntaram: quem é esse? Falaram: é Gideão. E Gideão entendeu, recebeu, aceitou e adorou o caminho que Deus havia estabelecido para ele. Uau, isso aqui é poderoso. Quando você adora o caminho que Deus estabeleceu, não apenas aquilo que Deus é, para você entrar nesse caminho de adoração a Deus pelos caminhos, por aquilo que Deus estabeleceu, pelo caminho de Deus, você precisa abrir mão dos seus sentimentos. Abrir mão das suas emoções. A Bíblia diz que Gideão era tímido e medroso. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão daquilo que ele era, da sua personalidade, para aceitar a maneira, a forma, o caminho que Deus estava estabelecendo para ele e para o povo de Israel. Uau! Qual era a maneira, qual era a forma que Deus estava estabelecendo? Qual era, o modus operandi que Deus estava estabelecendo para Israel? 300 homens com
com uma tocha, com um cântaro na mão, né? E dentro desse cântaro uma tocha acesa e com uma trombeta. Uma trombeta e e uma tocha. Tem sentido um troço desse? Mas Gideão adorou o Senhor por aquilo que Deus havia estabelecido. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Nós precisamos aprender a sair desse nível de adoração. Adorar a Deus só por aquilo que Deus nos dá. E entender e adorar a Deus pelos caminhos que Ele estabeleceu. Porque aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida é o melhor. Acredite, é o melhor de Deus para nós. Ah, mas eu queria casar com a fulana. Mas Deus te deu a Beltrana. Se Deus te deu a Beltrana, adore o Senhor, porque vai ter frutos dessa adoração. Quais são os frutos da adoração de alguém que adora os caminhos do Senhor? Gente, é bênção, é prosperidade. O que aconteceu com Gideão? Com 300 homens, eles não precisaram nem lutar. Deus lutou por eles. Uau! Vou repetir. Na batalha, não é você que dá a estratégia. Quem dá estratégia na batalha é o Senhor. Não queira criar estratégias no meio de uma batalha. Vou fazer isso, fazer aquilo. Deixa Deus agir. Vai no fluir do Espírito. Cada dia, cada oportunidade, vai. Deixa Deus agir. Você está no meio de uma luta. Não queira estabelecer estratégias. Deixa o Senhor. Aceita as estratégias que Deus está te dando. Ah, mas pastor, eu não tenho nada nas minhas mãos. Quem falou que você não tem nada nas suas mãos? Aquela viúva falou para o profeta, eu não tenho nada. O profeta falou, não, você tem alguma coisa. Ela falou, eu tenho uma botija de azeite. Aí o profeta falou, então é isso aí. É isso aí. Adore o Senhor por aquilo que você tem. Não por aquilo que você poderia ter ou por aquilo que você acha que seria justo você ter. Porque quem está cheio de justiça não aceita os caminhos que Deus estabeleceu. Porque você acha que merecia mais. Porque você acha que merecia mais. Porque você acha que Deus está sendo injusto com você. Tira esse pensamento, isso é mundano, isso é diabólico. A sabedoria do homem, ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. A sabedoria de Deus, ela não é assim. Ela é pura. A sabedoria de Deus, ela é diferente. Adore o que o Senhor deu para você como sabedoria. Adore o que Deus estabeleceu na sua vida. Receba essas estratégias. Pastor, eu estou com um problema. Ok. Você está adorando a Deus nos caminhos que Ele já permitiu? Porque Deus já deu a solução para o problema. O problema seu não é o problema que você está passando. O problema seu é que você não está adorando a Deus na estratégia que Deus colocou na sua vida. Os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos falaram, Senhor, o que é isso? O que Jesus fez? Pegou os 5 pães e 2 peixes, o que ele fez? Deu graças e repartiu. Adorou o Senhor. Pega o que você tem hoje, as estratégias que você tem, a capacidade que você tem, a inteligência que Deus te deu, os relacionamentos, a facilidade que você tem de navegar nas redes sociais para potencializar o seu comércio. Pega o que você tem, pelo amor de Deus, e para de reclamar, para de murmurar. Pega o que você tem e adora o Senhor. Adora. Adora. Adora os caminhos de Deus. Adora
a estratégia que Deus te deu. Adora o que Ele estabeleceu na sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado por esse apartamento, por essa casa que o Senhor me deu. Senhor, eu não tenho uma casa própria ainda, mas eu reconheço que o Senhor está tratando comigo. E que se o Senhor se agradar de mim, o fruto da minha adoração vai ser uma casa própria. Entendeu? Não tô falando que você vai adorar para ter coisas materiais, só estou dando um exemplo prático. Que às vezes você busca algo e você não se conforma por não ter recebido aquilo de Deus, ou sua empresa, ou seus negócios, não estão da forma que você gostaria que estivessem. E aí o que você faz? É muito fácil adorar a Deus, mas adorar os caminhos de Deus, adorar a forma de Deus, isso vai trazer frutos dessa adoração. Então, a gente vê na vida de Gideão, na vida de Maria, a gente vê na vida de Ana, tendo que entregar o seu filho, a gente vê na vida de Jó, no sair do ventre da minha mãe, Jó adorou. Jó adorou os caminhos que Deus... Uma ferida no corpo. Gente, ferida em todo o corpo. Jó adorou, falou, Senhor, no sair do ventre, no voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Ele adorou os caminhos. E no final, Deus amou a adoração de Jó, e o fruto da adoração foi que Deus deu o dobro de tudo aquilo que Jó possuía antes. Quem sabe, Deus está esperando da minha vida e da sua vida essa oportunidade de adoração, essa oportunidade de você se prostrar diante do Senhor, de você reconhecer os caminhos do Senhor. Reconhece, adore. Adore a Deus pelo seu carro, adore a Deus pela sua casa, adore a Deus por você ter, por você não ter. Adore a Deus pela sua aparência física. Deus te fez assim. Ah, pastor, eu não gosto do meu cabelo. Ah, meu cabelo. Ah, eu não gosto dos meus olhos. Ah, eu não gosto do meu nariz, das minhas orelhas. Eu não gosto. Não, adore o Senhor. Senhor, obrigado. O Senhor me formou. Eu sou teu filho. Eu fui criado com propósito. Tudo que tem em você, seus sentimentos. Ah, tem gente que fala assim. Ah, eu não gosto do meu temperamento. Adore a Deus. Seu temperamento é uma bênção. Controlado pelo Espírito, é lógico, né? O que são os caminhos de Deus? O tema da mensagem de hoje é adorando a Deus, adorando os caminhos de Deus. E a pergunta é, o que são os caminhos de Deus? São os métodos que Deus usa para fazer aquilo que Ele decidiu fazer. Vou repetir. O que são os caminhos de Deus? São os métodos que Deus usa para fazer aquilo que Ele decidiu fazer. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para dizer os métodos que Deus já decidiu fazer o que Ele quer fazer da forma que Ele quer fazer? Quando você adora a maneira de Deus, você se submete à maneira de Deus. Porque o que é adoração? Vai. Proscrúnio, no hebraico, se prostrar. Ter o Senhor como... Senhor, sim, eu te adoro. Eu te adoro não apenas por aquilo que o Senhor é, mas eu te adoro pelos caminhos que o Senhor estabeleceu na minha vida. Isso é uma adoração completa. Isso é uma verdadeira adoração. Então, Davi era um adorador, Ana era uma adoradora, Moisés era um adorador, Gideão se tornou um adorador, Maria, mãe de Jesus, era uma adoradora. E você? Para que você foi criado? Para que nós somos criados? Deus, uau, isso aqui é uma revelação. Deus procura
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito é você reconhecer o Senhor, como teu Salvador, a Ele. Mas adoração em verdade é você adorar na prática, no dia a dia, nos caminhos que Deus colocou sobre a sua vida. Isso é verdadeira adoração. Quando lá em Gênesis 24, Deus falou para o mordomo de Abraão, Abraão falou, vai lá numa terra distante, busca uma esposa para o meu filho Isaque. Mas não pode ser uma mulher cananeia, tem que ser da minha família. Olha, ele tinha que ir para uma terra distante e achar um parente, uma mulher solteira, virgem, que fosse bonita e que casasse com Isaque. Meu Deus! Ele orou ao Senhor. E lá foi o mordomo. E de repente ele encontra uma mulher pegando água. E ele fala para a mulher, um pouco de água, ela vai dar água para os seus camelos. E aí o Senhor, ele pergunta assim, de quem que você é filha? Ah, eu sou filha de Betuel, sou filha... Ai, ele falou, você é do parente de Abraão? Ela falou, sou da família de Abraão. É, uma mulher bonita, virgem, serva. O que aquele homem fez? A Bíblia diz que ele se prostrou e ele adorou o Senhor. Os métodos do Senhor, a forma do Senhor, é a maneira que Deus achou para nos corrigir. Não confunda a condenação com correção, querido. Não pense que Deus está te condenando, Deus está te corrigindo. Corrigindo. Tira essa condenação. Ai, por que eu estou sofrendo? É maldição. Não. Olha o que diz a Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, olha o texto que diz. 1 João 3, 20. Se o nosso coração nos acusar, certamente certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa live. Espero que isso tenha edificado a sua vida. E vamos orar. Vamos orar para quê? Para que Deus te dê um coração. Vamos orar para que você seja um adorador profundo, que adore a Deus não pela sua bondade, mas adore a Deus pelos caminhos, pela forma, pela maneira que Ele estabeleceu na sua vida. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Queremos aprender a cada dia, adorar a forma. Sim, adorar o teu rosto, adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é, mas adorar também o Senhor pelos caminhos que o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas. E muitas vezes é um caminho de correção, não de condenação. Mas o Senhor permite que nós passemos por esse caminho para que possamos produzir, para que possa ser produzido nessa terra verdadeiros adoradores, Senhor. Adoradores que adorem o Senhor em qualquer situação. Adorem o Senhor pelos caminhos que o Senhor estabeleceu, pela forma, pela maneira que o Senhor estabeleceu. Porque os nossos pensamentos não são os teus pensamentos, nem os nossos caminhos os teus caminhos. Senhor Deus, que a bênção de um verdadeiro adorador esteja sobre a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ver os frutos dessa adoração
Senhor, queremos ter esse coração, queremos aprender a adorar os caminhos do Senhor, ainda que sejam caminhos que para nós amargos, ainda que sejam caminhos estreitos para nós, ainda que sejam caminhos difíceis até mesmo de entender. Senhor, tira a nossa justiça própria e faz-nos entender a tua verdadeira justiça. Espírito Santo, muda o nosso nível de adoração a partir de hoje. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Carimba essa revelação no nosso coração. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Vai estar gravada aí, né? Você pode passar para alguém que precisa ouvir. A gente vai colocar no YouTube também, no nosso canal Igreja Apostólica Adonai no YouTube. E essa palavra, sim, ela vai ser de edificação para a sua vida e para a vida também de muitas outras pessoas, tá bom? Ela vai estar lá gravada como Adorando os Caminhos do Senhor, tá bom? No IGTV lá você clica, você pode ouvir essa palavra novamente ou encaminhar para alguém, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Domingo nós temos culto. Nós colocamos uma lista para colocar os nomes de quem vai participar do culto. Então é legal você colocar, porque eu coloquei lá, vai ter culto na sede, então crianças não podem estar, né, de 12 anos para baixo não pode estar, e adultos acima de 60 anos não pode. Assim, e espero que vocês entendam e nos ajudem nesse momento, é para preservar vocês. Então vai ter culto presencial e vai ter também culto transmitindo online pela sede. Tá bom? Vai ter culto na congregação do Oratório e na congregação do Jardim da Vila Luzita, né? Do Jardim Palermo ainda não, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, fique na paz e até amanhã. Tchau. Deus abençoe.